quais são os híbridos presentes em Jurassic World? Que tal antes um pouco de contexto? Depois de 3 tentativas fracassadas de fazer o Jurassic Park funcionar, 2 em San Diego e 1 na Ilha Nublar, a engine foi adquirida pela Mazarani Corporation, que decidiu retomar o plano de criar um parque temático com dinossauros vivos. E o CEO da Mazarani Corporation, Simon Mazarani, conseguiu de fato realizar o sonho que John Hammond não conseguiu. Em 2005, o Jurassic World foi aberto ao mundo, todo mundo se encantou com a possibilidade de ver dinossauros vivos, pelo menos até o ano de 2011, onde o sucesso do parque decaiu um pouco. Desesperado para conquistar esse sucesso de volta, Simon Mazarani autorizou o plano de Henry Wu de criar espécies de dinossauro totalmente novas, os chamados híbridos, anunciando-os como uma nova atração do parque para reconquistar o interesse do público. Mal sabia ele que a nova chance de sucesso do parque na verdade seria a sua ruína. Indominus Rex. Vamos começar pelo primeiro híbrido apresentado e com certeza o mais importante de todos. A Indominus foi idealizada por Henry Wu a mando de Simon Mazarani lá em 2012, criada para ser a nova grande atração do Jurassic World. E como é um híbrido, foi utilizado o DNA de vários dinossauros diferentes para sua concepção. O seu genoma base é o de um tiranossauro, mas muitos outros dinossauros compõem o seu DNA. E eles são o Giganotossauro, o Carnotauro, o Velociraptor, Therizinosauro, o Majungasauro, o Picnonemossauro e até mesmo o gigantesco crocodilo pré-histórico Deinosuchus. O DNA do tiranossauro pode ter sido usado como base, mas os outros afetaram bastante o seu visual. O formato do seu crânio e o seu grande tamanho são do Giganotossauro. A sua inteligência e comunicação veio com base no DNA de Velociraptor. Sua pele grossa e resistente veio do Carnotauro. Seus braços longos com garras enormes vieram do Therizinosauro. E os seus enormes dentes que saíam para fora da boca vieram do Deinosuchus. Porém, assim como vários outros dinossauros, foi utilizado o DNA de animais modernos para sua composição. O DNA das rãs foi usado para se adaptar melhor ao clima tropical, e o de lulas foi utilizado para suportar o crescimento acelerado. Vale dizer que a Indominus na época de 2015, que é quando ela seria anunciada ao público, ainda não estava em sua fase adulta, além dela ser capaz de detectar o infravermelho, assim como as cobras. Porém, não foi criada apenas uma Indominus Rex, foram criadas 2, ela e um irmão, para eles terem um certo nível de sociabilidade. Até porque, para uma atração de um parque temático, isso seria essencial para o convívio com os humanos. Mas isso não deu muito certo, já que a Indominus devorou o seu irmão mais novo. Ainda assim, no final de 2015, eles estavam prontinhos para anunciar a Indominus ao público, como a nova grande atração do Jurassic World. Só que tudo deu errado. O que o Mazarani não sabia é que o Henry Wu fez um acordo com o Vic Hoskins, que é o chefe da divisão de segurança da engine. E esse acordo consistia em fazer a Indominus Rex ser uma arma de guerra. Então alguns efeitos colaterais já se mostraram presentes já na concepção da Indominus, já que graças ao DNA das rãs, ela consegue se esconder de detectores térmicos. E o DNA das lulas deu a habilidade para ela de se camuflar. E todas essas habilidades, somadas ao seu grande intelecto, fez com que ela enganasse todo mundo e escapasse do seu cercado, causando confusão atrás de confusão em todo o parque, matando pessoas e dinossauros sem escrúpulo nenhum, o que demonstra até um certo aspecto doentio e psicopata da Indominus, já que ela mata todo mundo por esporte. Tudo isso resultou na destruição do Jurassic World, que foi encerrado já no final de 2015. A Indominus foi o capeta na Terra, e ela foi a ruína do Jurassic World, que a gente ainda tem que agradecer, porque se esse bicho tivesse alcançado o seu tamanho máximo quando adulta, teria sido um bicho imbatível. Indoraptor. O Indoraptor foi o segundo híbrido apresentado na franquia. Ele foi novamente idealizado por Henry Wu, porém depois da ruína do Jurassic World e fora da Ilha Nublar. A sua realização foi financiada por Eli Mills, e ele foi feito do laboratório subterrâneo da mansão de Benjamin Lockwood, que é simplesmente o co-criador do Jurassic Park junto com John Hammond. Não temos tantos dados acerca de quais dinossauros compõem o DNA do Indoraptor, porém, é claro, a gente percebe que seu DNA base é o de um Velociraptor, tanto que isso confere a sua inteligência muito alta. O Indoraptor seguiu os mesmos moldes da Indominus, criado como uma arma de guerra, porém na versão bem pocket dela. Tanto que ele entra no frenesi de ataque quando é influenciado por efeitos sonoros e visuais e ataca a presa que o criador quiser. No entanto, apesar de ser inteligente e poderoso, o Indoraptor que vemos no filme é apenas um protótipo, uma criatura com defeito genético e emocional que motivou o Henry Wu a buscar o DNA da Blue. A grande diferença entre os dois animais é que a Blue é capaz de sentir empatia pelos outros e também conexão com o tutor.
aspectos em que o Indoraptor deixa muito a dever e por isso é considerado um experimento falho. O plano do Henry Wu era usar a Blue e o seu sangue para fazer novos Indoraptors que tivessem a sua capacidade de empatia e conexão. Jay ainda usaria ela como mãe para educar esses novos raptores. Assim, os novos Indoraptors seriam muito mais leais aos humanos e seriam armas de guerra mais eficientes. Criado como uma arma de guerra fracassada, o Indoraptor nunca teve amor. Ele também foi o único dos híbridos que teve só um espécime criado, fazendo com que ele crescesse odiando os humanos, somando ao seu defeito de temperamento não só o ódio pelos humanos, mas também a grande solidão e falta de sociabilidade. No fim, o Indoraptor se tornou uma criatura extremamente trágica e violenta. Ele tem um sadismo que bota Indominus Rex no chinelo. Ele de fato sente prazer em torturar as suas vítimas e fazê-las sofrer muito antes de morrerem. Ele é de fato um monstro em todos os sentidos. Havia planos da produção do filme de ter 2 Indoraptors, que seria morto pelo preto, que aí sim se tornaria o vilão principal do filme. O Indoraptor é o único híbrido que nunca matou nenhum dinossauro. Todas as mortes que ele causou durante a franquia foram de humanos. Tá certo que também o seu contato com outros dinossauros foi bem limitado, mas ainda assim o seu ódio pelos humanos é bem estampado. Muitas pessoas até imaginavam que essa violência dele era por ter DNA humano, mas o Colin Trevorrow, que é um dos produtores da franquia, já negou que ele tenha DNA humano na sua composição. Scorpius Rex. Esse é com certeza o híbrido mais assustador de Jurassic World, sendo exclusivo da série Acampamento Jurássico, que é uma animação canônica no universo de Jurassic World. Mesmo sendo o terceiro híbrido a ser apresentado, a Scorpius Rex, cronologicamente falando, foi o primeiro híbrido a ser criado pelo Henry Wu. Ela foi criada lá em 2009, durante o auge do Jurassic World, e por mais que fosse um grande projeto do Henry Wu, quando ela foi apresentada ao Sam Masrani, ele desaprovou a Scorpius, já que a sua alta agressividade e a sua aparência desagradável não pareciam fazer dela uma grande atração para o parque. O Masrani então ordenou que ela fosse sacrificada, mas o Henry Wu tinha outros planos para Scorpius. Ele preservou a Scorpius em criogenia para mais tarde poder estudá-la para ver o que deu errado com ela. Os principais dinossauros que compõem a Scorpius são o Tiranossauro, o Velociraptor e o Carnotauro. Mas eu acho mais importante focarmos nos animais modernos. Foram utilizados nela o DNA das rãs, mas também do peixe-escorpião, que é extremamente importante porque com ele ela desenvolveu vários espinhos venenosos pelo seu corpo. O bicho ainda é venenoso. O que o Henry Wu tinha na cabeça para criar um negócio desse? Pelo menos ele teve a decência de criar apenas um membro da espécie da Scorpius Rex. Seu comportamento inclusive lembra bastante o dos seus compatriotas híbridos, já que a Scorpius mata sem escrúpulo nenhum. Mas diferente da Indominus e do Indoraptor, a gente vê sim que a Scorpius caça para se alimentar, que ela não caça apenas por esporte, mas claro que mesmo assim ela é bem agressiva com praticamente qualquer ser vivo que se aproxime dela. Se você der de cara com a Scorpius Rex, você vai de arrasta na hora. Ela até chega a ser menos inteligente do que a Indominus e o Indoraptor, sendo um ser muito mais instintivo e bestial, sendo agressivo até mesmo com os membros da sua própria espécie. Mas pera aí, não foi criada apenas uma Scorpius Rex? De fato, foi criada apenas uma Scorpius pelo Henry Wu. Mas você lembra que ela tem DNA de rã? Esse DNA permite que ela reproduza de forma assexuada, sem precisar de um parceiro para isso. Então sozinha, ela gerou uma cria que logo se desenvolveu, virou outra Scorpius Rex adulta e que peitou a mãe, porque as duas não se davam bem. E as duas basicamente lutaram até a morte. Curiosamente, a Scorpius Rex também é o único híbrido que matou apenas dinossauros e nenhum humano, sendo o oposto do Indoraptor, que matou apenas humanos e nenhum dinossauro. Mas claro que isso tinha motivo, já que ela foi libertada da criogenia depois do fim do Jurassic World, que a maior parte dos seres vivos que viviam na Ilha Nublar na época eram só os dinossauros. Os únicos humanos que tinham lá era justamente o pessoal do acampamento jurássico. Ainda bem que esse bicho basicamente causou a própria destruição. Se tivesse mais de uma Scorpius Rex, se ela tivesse feito um bando inteiro de Scorpius Rex, a ilha já estaria vazia bem antes daquele vulcão entrar em erupção. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de comentar qual é o seu híbrido favorito da franquia. Não esquece de se inscrever também, porque eu pretendo trazer mais conteúdo sobre dinossauros e também sobre o Jurassic Park até o lançamento de Jurassic World Rebirth. Um grandíssimo abraço e até o próximo vídeo.